para falar mais aí sobre esse imbróglio do IOF, eu converso agora com o ex-ministro da Fazenda, o Mailson da Nóbrega. Muito bom dia para o senhor, ministro. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco para falar de um tema tão importante. Bom dia. Bom dia, Débora. Muito obrigado pelo convite. Ministro, bom, antes de mais nada, eu queria uma avaliação do senhor quanto à questão da insistência do governo em manter esse aumento do IOF, mesmo diante de sinais claros, né, de resistência que a gente teve no Congresso, e agora isso ser judicializado, e nessa audiência de conciliação, nem Congresso nem Executivo cederam as partes. Essa estratégia nesse momento é justificável, né, e essa briga de braço entre os poderes para um tema como esse, na sua visão? Olha, Débora, se você pensar nos danos que o IOF causa à economia brasileira, sobretudo na área do crédito, câmbio e de seguros, né, não é uma boa estratégia, mas é a disponível. Ou seja, o governo precisa dessa arrecadação. E por que razão? Porque não tem como cortar gastos na dimensão necessária e de maneira permanente. Esse é um debate inglório no Brasil, porque, por mais que especialistas digam que a rigidez orçamentária do Brasil, que é inédita no mundo, não abre espaço para cortes permanentes de gasto, as pessoas continuam pedindo isso. Né? Os jornalistas, os economistas, os advogados, os engenheiros, os empresários, e assim por diante. Né? Na verdade, para cortar gastos, nós temos que agir no sentido de oferecer para o sistema orçamentário brasileiro a flexibilidade de que ele carece. Né? Por exemplo, antes da Constituição de 88, 37% dos gastos federais primários eram obrigatórios. Agora, são 96%. Ou seja, sobram 4% para exercitar políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do país e para a redução da desigualdade e da pobreza. Isso é impossível. Né? E cada vez mais esse número está diminuindo. Segundo estudos recentes de consultores do Senado, corroborado pela ministra do Planejamento, em 2027, 100% do espaço fiscal serão ocupados por gastos obrigatórios. E o que é que isso vai acontecer? Isso vai gerar um colapso em algum momento. Mas voltamos ao ponto. Desde a Constituição de 88, que todos os governos recorreram ao aumento de tributação, basicamente para fazer ajuste fiscal. Né? Isso começou quando eu estava lá no Ministério da Fazenda, quando a Constituição de 88 foi aprovada, e nós fizemos um estudo no Ministério da Fazenda, em que ficou comprovado que a Constituição, no campo econômico, tinha sido um desastre, não é? De várias formas, não só por aumento de despesa, ainda que justificáveis no campo social, mas incompatíveis com o estágio de desenvolvimento do Brasil. Ninguém perguntou se o Brasil podia pagar a previdência generosa que a Constituição criou e os governos posteriores pioraram, né, com aumentos reais do salário mínimo. E o salário mínimo indexa 60% dos gastos previdenciários. Só para você ter uma ideia, de 90 para cá, o salário mínimo cresceu 181% acima da inflação. Ou seja, os gastos da União com previdência, que dependem do salário mínimo, praticamente triplicaram. E essa é uma das razões porque o gasto público federal praticamente dobrou como proporção do PIB nos últimos anos. Né? Então, essa é a dura realidade. Não é? E no meu tempo, como eu estava dizendo, nós chegamos à conclusão que tinha que aumentar a arrecadação, porque o imposto de renda também tinha sido reduzido em sua função de gerar receita para a União. A Constituinte transferiu para estados, municípios e fundos regionais de desenvolvimento 47% da arrecadação de imposto de renda. E agora é 50%, porque os prefeitos, todo ano, eles vão para Brasília e conseguem um pouquinho mais, já está em 50%. Ou seja, se o governo precisar de recursos do imposto de renda para fazer um ajuste fiscal, tem que cobrar o dobro. Né? Isso é uma coisa inacreditavelmente confusa, equivocada e que vai trazer problema para o Brasil. Enquanto isso não acontece, enquanto o Brasil não faz um ajuste de conta com essa rigidez orçamentária, nós temos que fazer uma reforma da Previdência, né, que elimine diferenças de regime, não tem que ter urbano e rural, não faz nenhum sentido, até porque o urbano vive menos, a expectativa de vida é menor do que o rural. Não tem que ter diferença de gênero, né?
as mulheres se aposentam com 62 anos, os homens com 65, até porque as mulheres têm expectativa de vida mais elevada do que os homens. A rigor, devia ser o inverso, né? Pela expectativa de vida, os homens deviam se aposentar primeiro, né? Você tem que desvincular o salário mínimo das aposentadorias. Isso é uma maluquice, desculpe usar as palavras tão fortes, que só o Brasil faz. Os aposentados e pensionistas em todo o mundo têm a garantia pelo Estado de que os seus rendimentos não serão corroídos pela inflação e, portanto, eles são reajustados anualmente pela inflação. Aqui, aposentado e pensionista tem ganho real de salário. A coisa é tão esquisita, Débora, que tem sindicato de aposentados no Brasil. O sindicato, a gente sabe, é uma organização criada no século XIX, na Inglaterra, depois espalhou pelo mundo, para garantir poder de barganha aos trabalhadores na negociação dos seus salários e benefícios, né? Agora, aposentado pode entrar em greve para ter aumento da aposentadoria? Claro que não, né? Então, essa esquisitice continua. E, finalmente, uma terceira esquisitice é que nós definimos prioridades fundamentais para o país, não anualmente, como é o caso desde a Babilônia, quando o orçamento começou a ser utilizado. Anualmente define-se as prioridades. Aqui define para sempre. Então, a educação, o gasto da educação é um percentual da arrecadação de impostos. A mesma coisa com saúde. Isso tem que acabar, né? Então, eu acho que nós vamos caminhando para um encontro de contas. E aí, resta comentar. O Haddad está fazendo o que todos os seus antecessores fizeram, né? Ou seja, recorrer cada vez mais à arrecadação, porque não tem como cortar gasto, né? E pode até suspender. E a suspensão começa a paralisar o governo, Débora. Se você olhar as reclamações que têm sido feitas publicamente por diversos órgãos do governo, por exemplo, o Exército suspendeu a formação de atletas olímpicos, que é fundamental, né? Para o esporte brasileiro, porque não tem dinheiro no orçamento. A ANAC, que é da aviação civil, fez uma declaração meio, vamos dizer, forte, né? Ele Uhum. disse assim, a ANAC está perdendo recursos para exercer sua fiscalização. E, disse ela, corre-se o risco de incidentes e acidentes aéreos por conta disso. As agências reguladoras na área do petróleo, do gás, da energia elétrica, todas elas estão reduzindo a fiscalização, né? Porque não tem orçamento. Elas perderam 25% dos seus orçamentos este ano. Essa é a dura realidade brasileira. E E se o pensar Haddad em deixa de corte de pedir. gastos, e se pensar em contingenciamento para o ano 2026, que é o principal problema nesse orçamento, e por isso todo esse imbróglio do IOF, aí é onde a gente encontra mesmo a paralisação da máquina pública, porque passa até, inclusive, do mínimo, né, de PIB que a gente precisaria colocar, direcionar para investimento, ou seja, que daria realmente um total de paralisação das contas públicas. Mas o fato, Michel, eu também quero te ouvir bastante sobre uma questão, que é o custo político nesse momento para o governo, desse imbróglio todo do IOF. Porque, no final, a gente teve uma deterioração gritando aí nessa relação entre poderes, principalmente entre executivo e legislativo. Para além disso, agora, o envolvimento do judiciário, que em diversas situações também tem sido apontado, questionado como ultrapassando os seus devidos poderes, né, para determinadas pautas e situações. Então, como que o senhor avalia agora a deterioração da relação entre os poderes, com impacto, inclusive, sobre a governabilidade, né, e com um impasse como esse, que deveria ter sido resolvido na esfera ali dentro política, agora tendo que ser resolvido na esfera jurídica? Olha, Débora, eu não sou tão pessimista quanto o pessoa que vocês entrevistaram, né, que tem uma coisa muito grave, né, desse Uhum. relacionamento, né? O que tem, na verdade, é que o Congresso assumiu uma posição que não deveria ser dele, né, de ser uma ponte básica de transferência de recursos para estados e municípios, que são as emendas parlamentares, né? As emendas parlamentares em todo o mundo, elas são coisas excepcionais. Por exemplo, na Europa, a relação entre as emendas parlamentares e os gastos discricionários do governo é menos de 1%. Aqui no Brasil é 25% e vai ser 27% este ano. Isso tem que ser discutido. Agora, outro fato é que a sociedade começou a se cansar, isso é bom que aconteça, né? Parece a história de
todos os governos, indistintamente, recorrerem a aumento de receita para fazer ajuste fiscal, basicamente. Não é? E quando faz o contrário, cria problema no funcionamento do Estado. Né? Então, eu acho que isso gerará uma pressão crescente para que se discuta o que tem que discutir, ou seja, devolver ao país a capacidade de gestão competente e adequada do orçamento. E o orçamento, Débora, é a principal lei de um país. E esse orçamento está sendo usado para barganha política com emendas parlamentares e para gastos obrigatórios que não são o razoáveis, tá certo? O seu nível para um país que precisa exercitar certas políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento. Isso tem que ser discutido. Eu defendo, inclusive, a extinção do IOF. O IOF é uma excrescência, né? Porque ele não obedece a nenhuma das bases fundamentais de tributação, que são a renda, o patrimônio a renda, patrimônio e o consumo. Né? Aqui você tem sobre tributação financeira. Pois é, mas eu quero pegar até o gancho nisso, nesse teu ponto de vista, né, de defender, inclusive, a extinção do IOF, porque na prática, se a gente tivesse ali o decreto sendo validado, né, do Executivo, a gente teria um aumento importantíssimo, né, desse imposto sobre operações, inclusive sobre operações que antes não eram vistas ou interpretadas na nossa lei como uma operação de crédito, como a história do risco sacado. Então, o fato é que esse aumento do IOF afeta significativamente, diretamente, o crédito no Brasil. Como que o senhor enxerga o impacto dessa elevação? De que maneira, do seu ponto de vista, isso deve ser considerado diante de um cenário que a gente tem uma economia gerada, ou seja, movimentada, em sua maioria, por pequenos e médios produtores que são muito dependentes do crédito, né? O que a gente poderia ver de efeito econômico somente com a execução de um IOF mais alto aqui no país? Olha, Débora, o efeito econômico é muito ruim para a economia, né? E ao contrário do que disse o ministro Haddad, né, que é tributar a turma do andar de cima, não é, né? Pessoas de baixa renda hoje têm acesso ao crédito e vão ter um aumento do custo dos empréstimos que eles tomam no mercado financeiro. E, novamente, a solução para isso é encarar um dever de casa que o Brasil está adiando há quase 40 anos. Ou seja, situar o orçamento público em níveis razoáveis, sem essa rigidez inédita no planeta, né? Que começa a criar problemas visíveis para o Brasil. E é bom que a sociedade, como eu disse aqui, comece a reagir a esse processo, que obrigará o governo a pensar numa sua saída definitiva. Né? E tem outra coisa que a experiência mostra, né? Eu vi isso nos meus 50 anos atrás, que comecei a trabalhar no governo, né? Toda vez que você tem um tributo fácil de arrecadar, como é o IOF, sonegação zero, arrecadação pelo sistema financeiro, é a ele que o governo recorre. Não é? É por isso que o IOF se tornou imposto arrecadatório na prática, quando ele deveria ser regulatório. Né? O IOF nasceu com essa característica, tanto assim, Débora, as pessoas não se lembram que na Constituição de 67, o IOF era regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional e não pelo Congresso. Era uma aberração institucional, mas era assim. E quem arrecadava o IOF era o Banco Central, né? E, portanto, não tinha efeito arrecadatório, era para regular o crédito. Eu acho que essa altura do campeonato, nem uma coisa nem outra. O melhor é o Brasil ficar sem o IOF. Ele arrecada 60 bilhões de reais por ano, isso é uma coisa muito séria, muito forte, e a maneira é revogar, e essa revogação se dá num período, vamos dizer, de 10 anos. A cada ano, o governo perde 6 bilhões. Isso vai melhorar o funcionamento da economia, vai tirar um peso das atividades econômicas, vai melhorar a competitividade das exportações do Brasil com a eliminação de uma das partes do chamado custo fiscal das atividades econômicas, particularmente das exportações no Brasil. Ministro, só para poder finalizar e aqui amarrar a nossa conversa, porque eu sei que também é uma grande preocupação do mercado quanto ao impacto, né, na precificação dos ativos brasileiros. Como que, na sua visão, essa indefinição atual e também a possibilidade de uma decisão monocrática, obviamente, né, por parte do STF, pode influenciar nos ativos domésticos nos próximos dias, também no câmbio, já que a gente vem se arrastando aí por são 2 meses praticamente, e com muita indefinição ainda em cima de um assunto tão importante?
Olha, Débora, eu acho que não vai ter impacto relevante, não. Até porque o mercado já precificou isso no momento em que o OEF foi aumentado, Uhum. né? E o que a gente está tendo aqui é uma pausa nessa arrecadação. Eu acho que, no final das contas, o governo vai levar a grande parcela que ele espera dessa arrecadação. O ministro Alexandre Moraes, a meu ver, talvez ele isente o risco sacado, que o governo já está pensando em isentar, ou até já isentou, né? Mas eu acho que a reação dos mercados não será aquela, né? Que assusta, que as bolsas caem, o dólar sobe. Eu aposto que não vai ter muita repercussão, não. Perfeito, ministro. Quero muito O mercado agradecer. já conta com isso. Já está precificado, né? Quero muito agradecer, É. ministro, aqui a tua participação conosco. Conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. Sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado pelo convite mais uma vez. Até Foi um mais. Tchau, prazer tchau. participar, Débora.